Olá pessoal, seja bem-vindo de volta, ou se essa é a primeira vez que você assiste essa série de vídeos, seja muito bem-vindo. Tem outros vídeos dessa série que eu vou deixar em um link aqui em cima. Essa é a série a respeito do processador Z80, em que eu tenho um computador construído em placas de teste, as protoboards, para poder estudar um pouco melhor como que funcionam os processadores de maneira geral, usando o Z80 como um exemplo. Nesse vídeo de hoje já é o nosso quarto vídeo da série. Nós vamos falar a respeito de memórias, vamos falar a respeito dos diferentes tipos de memória, quais tipos de memória eu utilizei nesse computador e como eu fiz para poder utilizar esses tipos de memória, né, em momentos diferentes. Então, vamos lá. Bom, pessoal, no último vídeo nós vimos a arquitetura do Z80 e a arquitetura do nosso computador basicamente está dessa maneira, né? Até o que nós vimos no último vídeo. Eu tenho lá as minhas linhas de endereçamento, nós vimos que ela aponta para um endereço, vai começar lá no endereço 0, a CPU vai buscar a instrução que está no endereço 0, vai processar essa instrução. E quando a CPU Z80 quer ler uma informação, além de colocar o endereço que ela quer aqui nas linhas de endereçamento em combinação binária, que nós já falamos, conversão de hexadecimal, etc. Né? Se você não viu, eu vou deixar um link aqui para você em cima para você assistir o nosso vídeo a respeito da conversão de binário para hexadecimal e mais algumas coisinhas. E ele vai ligar, a CPU, melhor dizendo, vai ligar o bit RD para informar a memória que quer que o dado tenha saída. Bom, agora para nós avançarmos, nós vamos ver outros tipos de memória. E uma das limitações que nós já estamos vendo aqui é justamente a questão de como que eu faço para escrever um dado. Né? Então eu vou mostrar para vocês que da forma que está aqui agora, toda a faixa de endereçamento de 0000FFFF, que dá todas as combinações possíveis com esses 16 bits aqui, estão sendo colocadas para essa memória. Mas essa memória é uma memória do tipo EPROM. E as memórias do tipo EPROM, para elas serem gravadas, precisa de um equipamento especial. Então, se eu quisesse, por exemplo, gravar uma informação de um programa que está rodando dentro da CPU Z80, eu não conseguiria gravar diretamente aqui. Né? Então, vamos dar uma olhada em alguns tipos de memória que a gente pode ter. E o primeiro deles é o tipo EPROM, que é esse que eu mostrei para vocês. Então, EPROM, geralmente ela começa com o código 27C alguma coisa. Antigamente não tinha esse C, as memórias não eram feitas com dispositivos CMOS, pouco importa. A maioria delas começa com 27. Ela é gravável e apagável apenas com equipamento externo. E quando eu falo de equipamento externo, estou falando de um equipamento como esse aqui. Né? Então, é um gravador de EPROM. Né? E aí eu tenho que, obviamente, conectar meu gravador de EPROM ao meu PC, e ali eu vou gravar o programa. E para apagar essa memória, eu preciso submetê-la à luz ultravioleta. E aí, para eu apagar com luz ultravioleta, existem apagadores de EPROM como esse. Vocês estão vendo aqui, tá? Esse aqui eu comprei na China. O que acontece é que ele tem uma lâmpada de ultravioleta aqui dentro. Existe um timer, você coloca quanto tempo. Se a memória for uma memória nova, vai levar, sei lá, 20 minutos, 10 minutos para desgravar. E aí a gente põe a memória aqui dentro dessa gavetinha aqui. Então eu coloco a memória assim, com a janela exposta, fecho a gavetinha, deixo ela exposta à ultravioleta lá pelos 10 a 20 minutos. Se a memória for mais antiga, na medida em que a memória vai sendo cada vez mais usada, mais tempo você tem que deixar exposto à ultravioleta para que apague. Então, você deixa lá 30, 40, 50 minutos da forma que está aqui. Então, é assim que eu desgravo uma memória EPROM. As memórias EPROM, elas são muito boas para quando você vai fazer um software em que você raramente vai precisar regravar. Então, elas garantem, de certa forma, os dados ali. Não tem como gravar ela diretamente pelo circuito da sua CPU, a menos que você construa um circuito para isso. Mas geralmente ela é feita para isso, para você gravar um programa, alguma coisa que vai ficar fixa. Os famosos firmwares, né? Então, os firmwares, que são aqueles softwares fixos, que eles servem basicamente para tudo aquilo que você precisa fazer no computador
de básico, então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de BIOS, as primeiras BIOS eram construídas com EEPROM. Hoje em dia, com a questão da facilidade de atualização de firmware através da internet, já não faz mais sentido utilizar EEPROM para isso, tá certo? Mas a EEPROM, ela é gravável e apagável apenas com equipamento externo, como está aqui. Pagamento com ultravioleta, como eu mostrei para vocês. Ideal para armazenamento de programa de sistema, dificilmente alterado. Foi justamente o que nós falamos, tá? Então a ideia do nosso programa básico, nosso programa monitor do nosso computador, é ficar nessa memória EEPROM. Mas existem outros tipos de memória, e esses tipos de memória eu consigo gravar pelo meu próprio programa que eu for executar com o meu Z80. E às vezes isso é interessante, né? Às vezes pode ser que eu queira gravar um programa e eu queira desgravar e não precisar ficar colocando na luz ultravioleta, ou queira gravar um dado, uma informação. Então, para isso, eu preciso que tenha uma memória em que eu possa gravar e desgravar rapidamente e facilmente, inclusive pelo próprio processador, tá? Então, esses outros tipos de memória são a EEPROM, e aí o nome é Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. Então, é uma memória escrevível e apagável eletricamente. Tá? E para isso, você tem aqui, né? Então, 2864, tá? No caso, é justamente a memória que eu estou utilizando aqui. Né? É uma 28C64, a única diferença é a questão da tecnologia, mas o conceito é o mesmo. E aí, você tem lá, da mesma maneira, endereçamento, né? Você tem aqui a saída de dados, que aí pode ser uma entrada de dados também, quando você for escrever uma informação na sua EEPROM. O Output Enable, para poder sair com os dados. Agora você tem o sinal WR, que é para você escrever durante o processo normal de execução de um programa, etc. Você escrever nessa memória EEPROM. E você tem esse Chip Enable, que é para você selecionar esse chip dentro do seu bus de memória. Ela é gravável e apagável pelo computador Z80 ou por equipamento externo. Ela tem uma limitação de 100 mil gravações. Tá? E para essa gravação, né, a gente vai ver depois que a gente vai ter memória RAM, ela é mais lenta que a memória SRAM. Ideal para armazenamento de dados ou de programas temporários, que são regraváveis, mas que precisam ser retidos ali, sem você precisar manter a energização da memória. Tá? Diferente da RAM, como nós vamos ver em seguida, essa memória você pode apagar e escrever eletricamente, não precisa de ultravioleta como o caso da EEPROM. Ela é mais lenta que a memória RAM que a gente vai ver do lado direito, mas ela retém os dados. Okay? A evolução da memória EEPROM é a memória flash. E a memória flash é aquela que é utilizada, por exemplo, nos pendrives, aqueles drivezinhos USB. É uma memória flash. Ela partiu de uma tecnologia semelhante ao que é a EEPROM, que houve uma evolução. Em seguida, nós temos a memória RAM. A memória RAM, ela é gravável e apagável pelo próprio nosso computador Z80, sem limite de gravação. E aí, poxa, mas não tem equipamento externo, né? Porque a memória RAM, ao se desenergizar a memória RAM, ela se apaga. Ela não mantém os dados que estavam armazenados nela. Né? Então, se nós queremos manter os dados numa memória RAM, a gente tem que, de alguma maneira, manter a energização. E uma das formas de se fazer isso é você, por exemplo, usar uma bateria. Né? Você pode usar uma bateria e essa bateria você teria que fazer um circuito de maneira que quando não houver alimentação externa, a bateria manter os dados que estão naquela memória RAM. Né? Então seria uma alternativa. Mas na maioria das aplicações, a memória RAM é uma memória de rascunho. Assim como acontece nos nossos computadores, quando você liga o computador, o que acontece é que os seus dados saem de uma memória ROM, que é uma memória que retém dados, como é o caso da EEPROM aqui. No caso lá, vai ser um drive, seja um HD, seja um SSD, que tem lá o seu programa. Aquele programa, as partes que precisam rodar mais frequentemente ou de maneira mais rápida, são carregadas na memória RAM. Esse processo, né, de uma maneira geral, é chamado de boot. E a partir dali vai ser executado o seu programa. Então, a RAM ela é uma memória que ela é utilizada ali temporariamente. Vantagem que ela tem um acesso
um acesso rápido, mas quando você desliga, você precisa recarregá-la de informações, ok? Então ela é ideal para armazenamento de dados ou programa temporários, né? Ou que sejam regravados com frequência, né? E que não tem problema se você desenergizar, eles podem ser apagados, tá bom? Então, no nosso computador aqui, como eu vou mostrar para vocês, nós temos esses três tipos de memória. A SRAM, que é a última que eu mostrei, eu não cheguei a mostrar aqui para vocês no nosso circuito, mas ela está justamente aqui. É essa memória que aqui está. Tá? Essa memória que eu tenho aqui, memória 6264, é uma memória RAM estática, uma SRAM. Além da memória RAM estática, existe um outro tipo de memória chamada DRAM. Dificilmente as pessoas falam DRAM, né? Porque fica estranho. É uma DRAM. É uma RAM dinâmica. Da mesma maneira que uma memória SRAM, ela é apagável ou ela é gravável pelo próprio Z80, sem limites de gravação. Também como a SRAM, ela, ao desenergizar, ela perde as suas informações. Também é para armazenamento temporário de dados ou de programa. Mas o que ela tem de diferente? E a DRAM, veja, ela é utilizada nos PCs, largamente utilizada nos PCs. E até nos próprios celulares, a memória RAM ali que a gente fala, na grande maioria dos celulares, a memória DRAM. Mas o que ela tem de tão especial, ou o que ela tem de diferente da memória SRAM? A memória DRAM, ela tem um custo mais baixo por bit armazenado. Isso eu falo em termos de construção da memória. Diferente da SRAM, que se utiliza de 4 transistores para poder fazer armazenamento de cada um dos bits, aqui é utilizado, em alguns casos são 2 transistores, mas aqui nesse esquemático que vocês estão vendo do lado direito, é um transistor e um capacitor. E esse capacitor que aqui está é quem justamente memoriza a informação, se o bit está ligado ou desligado. Capacitor carregado, bit 1. Capacitor descarregado, bit 0. Então, células de 1 bit são formadas para poder memorizar as informações. Com isso, elas acabam tendo um custo menor, porque utilizam menos transistores. Por consequência, o custo de produção, a probabilidade de falhas é bem menor, porque o circuito é mais simples, então o custo acaba diminuindo. Mas existe um porém. Essas memórias elas exigem uma operação chamada refresh. O que é o refresh? O refresh, ele, de maneira geral, ele é feito através de uma leitura da memória, uma releitura da memória de tempos em tempos, em frequências da ordem de microsegundos. A cada tantos milissegundos, tantos microsegundos, é preciso você fazer o refresh, uma releitura da memória. Para o quê? Para poder que esses capacitores não percam a carga, ou seja, que eles não percam o dado que está neles. Se você ficar com a memória simplesmente com armazenamento de energia e você não fizer a operação de refresh, esses capacitores se descarregam com o tempo e aí você perde informação. Então é necessário fazer o refresh. E no caso do Z80 existe um sinal, que é esse sinal de refresh. Você pode construir uma lógica e através dessa lógica você utilizar memórias do tipo DRAM com essa lógica de refresh já sendo realizada automaticamente pelo Z80. Estou falando isso para vocês porque quando vocês forem acompanhar, ou mesmo se vocês acompanharam em programas anteriores que eu mostrei a simulação, sempre existe lá, ele faz a leitura da memória e daí dá um tempo, obviamente existem os ciclos de execução, mas tem um sinal chamado refresh que ele liga, que a gente vai ver aqui novamente quando eu for ligar o computador. Esse sinal de refresh é justamente isso. Ele está realizando automaticamente o que seria uma operação de reler os dados de uma memória DRAM e manter a informação que ali está. Isso não é algo configurável, eu não posso simplesmente dizer para a CPU não fazer isso. Isso já está embutido no hardware e na máquina de estados que faz o processamento automático, o fetch ou a busca das instruções e mais o refresh. Beleza? Então agora, no nosso computador, eu vou mostrar para vocês que nós temos o seguinte. Nós não temos só a memória EPROM. Nós temos a memória EPROM
nós temos uma memória EEPROM e nós temos uma memória RAM. Bom, e aí é simplesmente colocar as memórias lá e deu? Não, não é bem assim. O que a gente vai precisar fazer é o seguinte, nós vamos precisar particionar a nossa memória. Então, de uma faixa de endereços A até B, eu vou utilizar uma memória. Da faixa de endereços de B até C, vai ser para uma outra memória. C até D, até uma outra memória. Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar aqui. Olha só o que eu fiz. Os dados, eles vão sair de qualquer uma dessas três memórias. O que eu preciso garantir é o seguinte, que enquanto eu estiver acessando uma memória, as outras memórias estejam em um estado em que elas não influenciem os dados que estão sendo lidos de outra memória. Tá certo? E para isso, as memórias elas contam com um negócio chamado tri-state. Não só as memórias, como as lógicas que utilizam linhas de transmissão de dados em comum, existe algo chamado tri-state. O tri-state o que é? Ele é um estado que não é nem 0 e nem 1. Ele é um estado simplesmente calado em que a memória coloca, em termos eletrônicos, em alta impedância a sua relação com aquela linha. Ou seja, ela não transmite nem recebe absolutamente nada. Então, as memórias que não estiverem sendo acessadas num determinado momento estarão em modo de tri-state com todas as suas linhas de dados aqui. Certo? E aí, falando da linha de endereçamento, olha só o que vai acontecer. Eu particionei a minha memória da seguinte maneira. Do endereço 0 a 1FFF, vai ficar alocado para minha memória EEPROM. Os primeiros endereços. Então, quando eu ligar o meu computador, ele vai acessar imediatamente a memória EEPROM para ler as primeiras instruções. Do endereço 2000 a 3FFF, vai ser a minha memória EEPROM. E do endereço 4000 a 5FFF, vai ser a minha memória RAM. Bom, e para poder particionar, como é que eu fiz? Eu fiz da seguinte maneira. Eu peguei aqui das linhas A0 a A12, e elas vão em paralelo para todas as três memórias. Ou seja, qualquer endereço que eu tiver formado pelas linhas de endereçamento de A0 a A12, ambas as memórias correriam os seus endereços em paralelo. Porém, repara que o dígito mais significativo aqui, ele é o dígito que vai determinar, não é isso? Se a memória 1, se a memória 2, se a memória 3. Se esse primeiro dígito estiver entre 0 e 1, vai ser a EEPROM. Se ele estiver entre 2 e 3, vai ser a EEPROM. Se ele estiver entre 4 e 5, vai ser a minha memória RAM. Então aqui, o que eu faço? Esse primeiro dígito aqui, ó, nós já vimos isso em hexadecimal, não são 4 bits? Então, são esses 4 bits que vão determinar qual a memória eu vou utilizar, ok? Então, se eu tiver aqui a combinação, né, 0010, ok? Então vai ser a memória EEPROM. Mas vamos começar antes. Se eu tiver 0000, vai cair onde? Na memória EEPROM. É isso que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como. Se eu tiver 0001, também vai continuar caindo na memória EEPROM. Ou seja, se a gente fosse pensar em termos gerais de lógica aqui, no caso, o A12 aqui, não importa se ele é 0 ou se ele é 1, o importante é que esses 3 primeiros bits estejam em 0. Legal. Então, para isso, eu utilizei esse CI que vocês estão vendo aqui, 74HC138, que ele é um decodificador. Ok? Ele é um decodificador. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Se eu tiver com o bit 13, 14 e 15 em 0, todos eles em 0, o que vai acontecer? Vê a bolinha aqui, tá vendo a bolinha? Então significa que estará selecionado, 000, estará selecionada a saída Y0. E o Y0 vai para 0, porque tem bolinha. Então todos eles vão estar em 1, exceto o Y0 que vai estar em 0. E quando esse Y0 estiver em 0, olha onde ele está ligado, ó. Ele está ligado no CE, no chip enable do 27C512. Quando
o sinal chip enable está com 0, significa que essa memória tem capacidade, se ligar do sinal OE, de que os dados saiam da memória e se apresentem aonde? No bus de dados, que é de Q0 a Q7. Tá ok? As outras saídas aqui, tá? Elas vão estar em 1. Porque aqui está 000, só está selecionado Y0. Então, o Y estando em 1, significa que o chip enable da minha EEPROM e o chip enable da minha memória RAM, eles vão estar desabilitando essas duas memórias. Portanto, a saída de dados vai estar em tri-state. Ou seja, nem lê, nem escreve absolutamente nada. Elas se retiram da atuação no bus de dados. Muito bem. E o A12, repara que ele não está aqui. Porque tanto faz o A12 C0 ou C1, não depende, eu não preciso mudar o chip enable por conta disso. Tá certo? Então o A12 acabou indo diretamente para a faixa de endereçamentos dessa memória. Vamos continuar? Vamos ver mais um exemplo, olha só. Então agora vamos dar uma olhada na EEPROM. Algo semelhante vai acontecer. Só que agora, quando eu tiver selecionado 0010, ou seja, 2, não é 2? 2 em hexadecimal, não é? Ou 3, 0011. 0011 é 3 em hexadecimal. Aqui, ó, 3. Se tiver qualquer uma dessas duas situações, eu tenho que selecionar a EEPROM, ou seja, eu tenho que passar o chip enable dela para 0 e as outras vão ficar com o chip enable em 1, para que as outras memórias não interfiram no bus de dados. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui eu vou ter 001, né? 001. 001 significa que o A aqui vai estar com 1. 0 no C, 0 no B e 1 no A. Então agora o Y0 vai para 1 e o Y1 vai para 0. Quando o Y1 for para 0, ele vai selecionar quem? A memória EEPROM. Entendeu? E a mesma coisa vai acontecer com a RAM. Quando for o caso de seleção da memória RAM, eu vou ter lá 0100 ou 0101. Nesse caso, é o Y2 que vai passar para 0 e todo o resto em 1. E eu vou ter a seleção da minha memória RAM. Percebeu? Então, quando eu for no meu software chamar essa faixa de endereços, com essa lógica que eu criei, ele vai apontar para a memória EEPROM. Quando eu selecionar no meu software essa faixa de endereços 2000 ao 3FFF, a memória EEPROM vai ser selecionada. Quando eu colocar um endereço de 4000 a 5FFF, a memória RAM vai ser selecionada. Aqui é um computador experimental. Existe um detalhe aqui que do endereço 6000 para frente, né? Lembrando que aqui é FFFF, né? Se eu somar F mais 1, dá 0 e vai 1, dá 0 e vai 1, dá 0 e vai 1, até 6, né? Vai ficar 6000. Do 6000 até FFFF, aqui eu tenho vácuo. Eu não tenho nada conectado em termos de memória. Mas nós estamos fazendo um microdidático, não estamos preocupados com esse vácuo de memória. Esse vácuo de memória poderia significar, por exemplo, num computador real, uma possível futura expansão. Slots de memória que não estão instalados. No seu computador, quando o slot de memória não está instalado, significa que parte dos endereços estão em vazio e você não vai conseguir acessar. É a mesma coisa. Para facilitar aqui a nossa identificação de qual memória está sendo acessada, eu coloquei aqui no nosso computador, coloquei alguns LEDs. A gente tem aqui esse LED escrito RAM, ele vai acender quando a RAM estiver sendo acessada. EEPROM, mesma coisa para EEPROM. E a EEPROM, mesma coisa. Ok? O que eu fiz basicamente foi ligar esses LEDs com um transistor para poder dar corrente suficiente para o LED nos sinais de chip enable. Então, quando der um chip enable em cada uma dessas memórias, esse LED vai acender. Basicamente é isso. Então é isso, pessoal. Algo adicional que eu queria falar para vocês é que, no caso da memória EEPROM, ele vai ser um programa fixo de sistema. Não consigo escrever.
No caso da memória EEPROM e RAM, eu consigo escrever. Então, por isso é que você enxerga um outro sinal aqui em roxo, né? Quem for daltônico, é o sinal que está mais para baixo aqui, tá? O sinal mais para baixo aqui, ó. Como está no meu mouse aqui, WR. Então, esse sinal que está embaixo segue a linha do que está embaixo, a linha que está à esquerda, e repara que ele vai nos sinais de WR de cada uma dessas memórias. Ué, mas como que eu vou saber se está escrevendo na memória EEPROM ou na memória RAM? Quando você tiver o chip enable daquela memória ativado e mais o sinal de WR, que tem que ir para 0, repara que ele tem uma barra em cima, você vai escrever naquela memória. A outra memória vai receber o sinal de WR, mas se o chip enable estiver em 1, ela não vai ser escrita. Legal? E aí não faz sentido eu ter o sinal de WR aqui na minha memória EEPROM, porque eu não tenho como escrever a minha memória EEPROM através do meu computador aqui com o Z80. Tá certo? Então, para resumir, como é que ficou o nosso mapa de memória? Nessa faixa de endereços até um FFF, vai ficar o nosso programa monitor. Final, sistema, que não vai ser alterável pelo usuário. Então, ali vai ficar uma parte de sistema que eu não espero que o usuário vá querer mexer. Até porque se ele mexer, vai bagunçar tudo, vai dar uma caca geral. Então, no nosso computadorzinho aqui, o Z80Cool, não vai ser alterado pelo computador. Essa EEPROM vai servir para sistema. A EEPROM, né, do 2000 ao 3000. Então aqui a gente vai poder deixar o programa de usuário que a gente precisa testar, e aí para não perder ele vai ficar nessa memória EEPROM. E alguns dados que a gente eventualmente precise manter, mesmo que o computador seja desenergizado, nós podemos manter nessa faixa de endereço. Na memória RAM, também a gente vai poder manter um programa de usuário e dados que se alterem com frequência. Tá? Não há problema de apagar, mesmo que o computador seja desligado para esses dados, sem problema nenhum. Podemos manter na memória RAM. Tá? Ou até mesmo vão ter dados que a gente precisa que sejam apagados. Precisa desligar e ligar para começar tudo de novo. Sabe aquele famoso boot que você dá no computador? É porque provavelmente a sua RAM está com informações que ali estão inconsistentes, e quando você faz esse processo, o que você faz? Simplesmente apaga toda a sua RAM, carrega novamente o Windows e vamos começar do zero. Ainda bem que tem a RAM para a gente poder desligar e ligar o computador. Às vezes não resolve, porque você já escreveu alguma coisa na sua memória ROM, que seria o seu HD ou o seu SSD, e aí tem que reinstalar um programa. Mas aquelas vezes que você dá o reset e resolve o problema, foi por causa da sua memória RAM, que foi limpa e reescrita. Bom, pessoal, e com isso encerramos o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Falamos hoje sobre os diferentes tipos de memória, como nós construímos e endereçamos esses diferentes tipos de memória no nosso computador Z80. Espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa na seção de comentários aqui abaixo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, eu lembro a você que tem outros vídeos. Vou deixar novamente aqui em cima o link para você acessar os outros vídeos da série. Espero que você goste. Um grande abraço, até o próximo vídeo.